Vamos embarcar juntos numa jornada pelos trilhos da história. Essa é a saga da Great Western of Brazil Railway, uma história que é feita de ferro, de sonhos e que mostra bem o pulsar do progresso que ajudou a moldar o Nordeste brasileiro. É com essa imagem que o texto original nos joga lá para o século XIX. Um tempo em que a modernidade tinha som, tinha cheiro. É um convite para a gente entender um Brasil onde o futuro chegava assim, ó, bufando, em cima de trilhos de aço. E aqui começa o nosso primeiro capítulo. Quando a ferrovia britânica chegou em Pernambuco lá em 1872, o objetivo não era só levar a mercadoria de um lado para o outro, não. Era muito mais. Era a promessa de um futuro novo, conectado e principalmente muito mais rápido. E olha, não era só uma turma de técnicos com seus aparelhos e cálculos. Eles eram homens daquela época, né? Traziam uma visão que misturava a precisão da engenharia com a grandiosidade de um tempo de ambições gigantescas. No fundo, o que eles traziam naquelas malas era o projeto de um novo Nordeste. Que metáfora, hein? Para o pessoal da região, aquelas máquinas barulhentas, soltando fumaça, não eram simples veículos, eram os dragões de ferro, quase umas criaturas mágicas que, com seu rugido, anunciavam que uma nova era estava começando. O papel da ferrovia ia muito além da logística. Sim, claro, ela escoava a produção de cana, de algodão, mas ao fazer isso, ela virou a grande artéria que bombeava a vida econômica e cultural da região. Ela costurou Pernambuco ao resto do mundo e impôs um ritmo de vida totalmente novo. Agora, a gente avança para entender como essa estrutura toda de ferro e aço teve um impacto profundamente humano. Como ela se tornou um símbolo de conexão, de esperança e, de fato, de transformação social. 1.600 quilômetros. Gente, isso não é só um número, uma distância. É a imagem de uma teia gigantesca que foi tecida pelo Nordeste, costurando cidades, pessoas e futuros que antes viviam completamente isolados uns dos outros. E tem mais. Num Brasil que ainda sangrava com as marcas da escravidão, a Great Western chegou e rompeu com essa lógica. A empresa, num movimento super ousado para a época, proibiu o uso de mão de obra escravizada em suas obras. Ela não estava só assentando trilhos, estava construindo um modelo de futuro diferente. Para muita gente, ver aquele trem passar no horizonte não era só um espetáculo. Era um lembrete vivo ali na frente dos olhos de que o mundo era muito maior que a cerca do quintal. Era a promessa de que a mudança era real, que o progresso era, sim, possível. Só que, como em toda grande história, as coisas dão uma virada. E é aqui que o tom fica um pouco mais melancólico. A gente vai explorar como esse símbolo tão forte de avanço, por uma grande ironia, acabou ficando para trás. A grande virada acontece em 1950. A ferrovia é nacionalizada, passa para o controle do governo e vira a rede ferroviária do Nordeste. Parecia uma vitória, um ato de soberania, mas foi ali, ironicamente, que começou o seu lento declínio. Dá quase para a gente fechar o olho e ouvir, né, o som, a energia daquelas locomotivas. Era a trilha sonora constante do desenvolvimento, um símbolo de movimento, de um futuro que parecia não parar de chegar. Acontece que o mesmo progresso que a ferrovia ajudou a trazer apareceu de outras formas. Veio o asfalto das rodovias, as prioridades de investimento mudaram e, pouco a pouco, o rugido dos dragões de ferro foi se calando. Hoje, o que sobrou são testemunhas silenciosas daquela era de tanta ambição. As estações, os túneis, as pontes não são só ruínas, são monumentos teimosos que insistem em guardar as histórias e os sonhos de um tempo que já se foi. Tá, mas e aí? Depois de tudo isso, qual é o verdadeiro legado da Great Western? Além do ferro enferrujado e das estações silenciosas, o que é que essa história ensina pra gente? A essência da coisa tá toda aqui. O legado mais importante da ferrovia não é o físico, não são os trilhos, é o que ela representava, a capacidade humana de sonhar, de conectar pessoas e lugares, de querer sempre ir mais longe. E essa é a grande pergunta que fica no ar. Depois de conhecer essa história de auge e de queda, o que ela ensina pra gente hoje sobre os nossos próprios projetos de futuro? No fim, a gente tem uma escolha, né? Ou a gente fica preso na nostalgia, lamentando o que se perdeu, ou a gente pega a inspiração daquela era, aquela coragem toda, e usa como combustível para construir coisas novas, novos trilhos, sejam eles de ferro ou de ideias. E essa talvez seja a lição definitiva dessa saga. O progresso não é um destino final, um lugar onde se chega. É um movimento contínuo.
E a história da Great Western nos lembra que essa jornada exige visão, ousadia e, acima de tudo, investimento constante. No final das contas, a Great Western foi muito mais que uma simples empresa. Ela foi a manifestação de um espírito resiliente. Foi o coração pulsando de um Nordeste que, mesmo com todos os desafios, nunca, jamais, deixou de sonhar com o próximo horizonte a ser conquistado.